Galera, Jurassic World Buff já estreou e com ele veio um grande mistério. Como o T-Rex foi criado? Pra que é que ele foi criado? Bom, eu tenho a resposta e nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo. Então pega a tua pipoca, senta aí no sofá e vamos nessa. Nada disso que você falou é bom. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB, se tu não me conhece, cara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste humilde canal que é feito pra você. Aqui a gente fala de tudo da cultura pop, cara, tu tem que ver, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque tudo isso pra vocês. Então, se inscreve aí e hype o vídeo também que dá essa moralzinha pro meu trabalho, ok? E bom, galera, depois de tanta espera, Jurassic World Recomeço finalmente estreou, a gente pôde assistir aqui. Eu já trouxe a análise pra vocês sem spoiler, então pra quem já viu o meu vídeo sem spoiler, sabe o que eu achei, pelo menos por cima, o que eu achei do filme. E nesse vídeo aqui eu quero adentrar em uma dessas curiosidades sobre o filme que podem ter sido ou não bem explicadas no filme. Então, Timão, já quero falar pra vocês aqui que nesse vídeo a gente vai ter spoiler. Então, quem não quiser, quem não assistiu ainda o filme, vai ter spoiler. Então, pausa o vídeo, assiste lá o filme e depois tu volta aqui pra assistir o restante, ok? Agora, se você é daquele loucão mesmo que já assistiu o filme ou então não liga pra spoiler, simbora, meu amigo. E bom, galera, nesse filme tivemos algumas curiosidades bem interessantes que foram explicadas pra gente desse novo recomeço da franquia, né? E lá no meu vídeo sem spoiler eu falei um pouco mais por cima, por isso eu não aprofundei muito em alguns assuntos. Eu falei mais no geral do que eu achei o filme, do que eu achei dos atores, da atuação, do CGI, mas não me aprofundei muito na história justamente pra não dar spoiler. Mas uma das coisas que eu quero focar nesse vídeo aqui, galera, é como o T-Rex foi criado. Pra que é que o T-Rex foi criado? Porque essa era uma grande dúvida pra esse filme. Muita gente tava criando várias teorias e dúvidas de o porquê que esses híbridos estavam nesse filme, né? O porquê que eles foram criados. Ah, será que eles são aberrações que foram criadas na tentativa de recriar os dinossauros lá pro parque do John Hammond? Bom, será que é isso? Nesse vídeo aqui tu vai saber porque o filme explica. Ou será que não? E bom, curiosos, como vocês sabem, lá nos trailers estava falando que essa ilha era um complexo de pesquisas do parque original. A ilha é o complexo de pesquisa do Jurassic Park original. Porém eu fiquei meio confuso e aí já tem uma pequena contestação sobre o roteiro desse filme, porque assistindo o filme, no filme, é dito outra coisa. Que esse complexo era um complexo de pesquisas para criar híbridos e mutantes que poderiam impressionar mais o público. Que a galera já não tava gostando mais tanto, já não tava achando mais tão legal os dinossauros em si. Isso meio que contradiz uma coisa com a outra, porque se esse era um complexo de pesquisas do parque original, isso não faz nenhum sentido, né, galera? Porque lá no filme original, vamos lembrar, que o John Hammond, ele criou aquele parque dos dinossauros e chamou a doutora Ellie Sattler e o Dr. Alan Grant justamente para inspecionar, para fazer um teste do parque e aprovar ou não que ele seja aberto. E como a gente viu lá no filme, não deu muito certo, porque o parque se provou muito perigoso para os seres humanos e os dinossauros acabaram escapando. Então o John Hammond nem chegou a abrir aquele parque. Ou seja, não teria como as pessoas conhecerem os dinossauros e já ficarem entediados com eles. Então a justificativa de criar dinossauros híbridos e mutantes justamente para atrair mais a atenção do público não me parece uma ideia muito coerente, sabe? Não faz muito sentido, vocês entendem, galera? E entrando mais no fato da história do T-Rex, ele é criado justamente com esse propósito de se tornar uma criatura nova que a galera possa se atrair mais. E aí o filme já mostra logo de cara tudo dando errado, ou pelo menos quase dando errado. Porque, galera, já entrando nos spoilers, graças a uma embalagem de sneakers que cai na porta do T-Rex, a porta emperra e começa a dar tudo errado e quase o T-Rex escapa. E aí a gente tem aquela cena que aparece no trailer, que o cara fica preso na jaula junto com o T-Rex, e aí o T-Rex acaba fazendo aquele lanchinho leve. E então, galera, o filme já corta pro futuro, né, ou pro presente dos nossos personagens principais, dele já querendo e armando um plano pra ir pra essa ilha. Porém, galera, vocês percebem que eu não contei, não me aprofundei muito sobre o passado do T-Rex? É porque justamente é isso, cara. É isso que acontece no filme. O filme, ele não explica muito bem, ele não se aprofunda tanto no passado do T-Rex e o porquê, qual a motivação dos personagens em realmente criar aqueles mutantes, aqueles híbridos. Eu confesso, galera, que eu esperava um pouquinho mais de aprofundamento. Eu sinto que dava pra ter aprofundado mais um pouquinho naquela parte. Porque quando corta pro presente, galera, pros nossos personagens principais, aí eles têm um certo motivo, né, pra ir pra ilha, que é nada mais, nada menos do que o empresário Martin Krabs. Ele quer
que a sua empresa crie o primeiro remédio, ou um dos primeiros remédios para doenças cardíacas, né, doenças do coração. E aí para isso ele precisa de 3 amostras de DNA dos 3 maiores dinos de cada estado, do ar, da terra e da água. Que no caso aqui é o Quetzalcoatlus, o Mosasauro e o Titanossauro. E aí com esse pretexto eles embarcam nessa aventura para capturar o DNA dessas tal criaturas. E aí quando eles chegam lá nessa ilha, os dinossauros já estão completamente soltos, inclusive o T-Rex e o Mutadon, que estavam sendo criados também no laboratório lá. E aí vocês percebem que eu falei assim, eles chegaram lá e eles já estão soltos. JB, como é que eles escaparam? O filme explica isso? Não. O filme não explica isso. O filme apenas, como eu falei, ele mostra o passado do T-Rex quase dando errado e quase ele escapando. Porém, a cena termina com a jaula fechando e o T-Rex continuando preso lá. E aí o filme já corta pro presente, quando os nossos personagens chegam lá na ilha, os dinossauros já estão completamente soltos, inclusive os mutantes. E aí, galera, eu fiquei meio confuso e não entendi o porquê que eles não explicaram, ou pelo menos não mostraram, como é que tudo deu errado e como é que os mutantes escaparam. Ou não só os mutantes, mas também os dinossauros. Porque como a gente vê lá na cena do laboratório todo abandonado, esses bichos eram pra estar presos na jaula. Inclusive, tem um exemplar lá em uma certa cena do filme do Mutadon, que ele morre, né? Ele tá já morto dentro da cápsula. Ou seja, não era intenção dos cientistas liberarem aqueles bichos. E o filme ele não mostra, ele acaba deixando meio subentendido de como é que eles escaparam. Isso eu achei uma mancada do filme. Eu queria que eles tivessem mostrado até pra ter mais conteúdo e pra gente ter uma visão a mais e saber o porquê e como eles escaparam. Eu acho que o roteiro poderia ter sido melhor nessa parte e ter aprofundado também nisso, sabe, galera? E assim, de longe, um dos pontos muito positivos desse filme é quando os dinossauros aparecem, cara. Os dinossauros aparecem aqui, eles brilham, eles são muito bons em tela. E uma das partes negativas do filme é justamente o T-Rex, por ele aparecer pouco. Por ele não ter a cena dele escapando da jaula, o filme acaba tirando muito tempo de tela dele. Inclusive ele só aparece mais realmente no final. Só no final mesmo que ele aparece como a grande ameaça do filme. E aí sim ele brilha, porém com muito poucas cenas também de ação dele. E assim, galera, não sei se é só eu, mas inclusive eu quero que vocês comentem aí, galera, se vocês acharam também que o T-Rex apareceu pouco. Pô, eu achei que poderia ter aparecido muito mais, cara. Ele apareceu rápido ali, você piscou, já era, já acabou a luta. E assim, galera, não entendo mal, porque o filme ele retrata o T-Rex realmente como uma criatura imponente, amedrontadora. Realmente ele é muito legal ver o T-Rex em ação. Porém ele aparece muito pouco, não tem o seu passado totalmente explicado, porque não mostra como tudo deu errado naquele centro de pesquisas. E eu acho que isso é uma parte bem ruim mesmo do roteiro. E eu acho que a batalha final também foi muito rápida, porque justamente o T-Rex aparece ali no final, faz uma certa ameaça, mas é muito rápido, não tem uma batalha final que poderia arrastar um pouco mais o final, né? E deixar com mais tempo de tela, sabe? Poderia deixar até melhor o final. E assim, galera, algumas pessoas estavam teorizando que o final teria uma luta, né? Uma batalha final entre o T-Rex e os 3 espinossauros. Eu tava entre essa galerinha que também acreditava que essa batalha final pudesse acontecer. Só que no filme isso não acontece, tá? Eu vi que alguns de vocês também ficaram meio decepcionados que não tem essa batalha final no filme, né? E eu entendo, galera, mas também eu acho que se tivesse essa batalha no filme, o T-Rex ele poderia ir de arrasta pra cima. Até porque quando tem batalha final na franquia, sempre o vilão vai de arrasta pra cima e aí não volta pro próximo filme, ou pelo menos não fica vivo, ou não tem aquela magia de naquela tal ilha tem aquele dinossauro, aquele monstro, que no caso é o T-Rex. Porque justamente aqui no filme, por não ter batalha final, os personagens escapam da ilha e o T-Rex continua lá. Qualquer pessoa que for para aquela ilha de St. Hubert vai pensar 2 vezes antes de ir para lá, porque o T-Rex, meu amigo, tá lá, tá só te esperando para te devorar. Você vai morrer. E assim, galera, um dos pontos positivos que eu também achei do filme é que apesar daquela aparência toda bizarra do T-Rex, o filme até que retrata ele como um dinossauro, como um animal comum. Porque ao contrário da Indominus lá de Jurassic World, que tava matando todos os outros dinossauros, né? Tava uma coisa imparável, tava destruindo o parque. Ao que parece é que não, o T-Rex ele realmente é um animal que tá convivendo ali como qualquer outro dinossauro. Ele apenas caminha, se alimenta, bebe água. Então assim, um dos pontos positivos pra mim foi eles terem retratado o T-Rex apenas como uma criatura defeituosa, mas ainda assim um animal. Pô, porque o bichinho não tem culpa da maldade que foi feita em cima dele pelos seres humanos. E assim, galera, podem ter outros mutantes, mas
pelo que parece, pelo que foi mostrado no filme, apenas o T-Rex e o Mutadon que foram criados, pelo menos naquela ilha. Ou que foi mostrado pra gente no filme, né? A gente não sabe se tem outros ali que não foi mostrado, mas que a gente viu foi só o T-Rex e o Mutadon. Mas pô, galera, comenta aí, assim como eu, vocês gostariam que tivesse explicado mais sobre o passado e como é que os mutantes escaparam daquele laboratório? Comenta aqui embaixo, cara, que eu já tô lendo aqui os comentários, hein? E cara, como eu falei, o filme pra mim é um filme bom, porém não é tão profundo e não é um filme assim digno de Oscar, mas é divertido. É um filme ok. E eu explico tudo aqui, ó, nessa minha análise sem spoiler que eu falei pra vocês. Se você ainda não assistiu, clica aqui pra tu saber, porque tá bem legal, cara. No mais, curiosos, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por vocês terem assistido até aqui, cara. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Ó, um beijo pra vocês. Espero vocês todos no próximo vídeo, hein? Te vejo lá. Fui!